Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. 137, Anderson? 137 episódios, muita coisa bacana no ar. Já são mais de 3 anos, é isso? 3 anos. 3 anos. O Anderson que sabe das informações, né? Eu só tô aqui para dar a cara mesmo, quem sabe mesmo é ele. Hoje eu tô trazendo aqui a Moana, acompanho ela através das redes sociais, faz um trabalho sensacional. Então por que não trazer para compartilhar, ensinar, falar um pouquinho do mercado imobiliário com a gente. Então, muito feliz de você estar aqui. Se apresente para nossa audiência. Obrigada pelo convite. Amei, imobiliária linda. Estou impactada aqui com a decoração. E, bom, Moana, meu nome de corretora. Trabalho desde 2017 na corretagem. Estou com 35 anos agora, então já há um tempinho aí de estrada. Entrei na corretagem como muitos entram, né? Assim, precisando de dinheiro. Exatamente, caindo de paraquedas. Eu falo que a corretagem é uma profissão que acolhe a todos, né? Diferente da profissão que você tinha anteriormente, escolaridade, tudo. Você é acolhido dentro da corretagem, né? Se souber pagar aquele pedágio do início, a acolhida depois é muito boa. Você entrou porque alguém falou que você ia ganhar muito dinheiro, né? Não. Na verdade, olha meu aí. marido já era fora da curva. Não, foi bem realista a minha entrada, tá? Porque meu marido era corretor, Minha Casa Minha Vida, já um ótimo corretor, por sinal. O que ajuda bastante quando você tem alguém muito próximo, assim, pra ajudar, né? Um mentor, né? Mas eu entrei na corretagem na base do desespero mesmo, porque eu vou contar um pouquinho de antes, tá? Eu nunca quis ser CLT. Não sabia o que eu ia fazer como autônoma, mas eu queria justamente a autonomia mesmo, né? Eu já sabia que ia ser meu estilo de trabalho. E aí, no meu primeiro emprego de CLT, recepcionista de uma empresa, já começou a veia de vendedora, comecei a vender, ir na 25 de março na hora do almoço, comprar bijuteria e vender na faculdade para ganhar uma graninha extra que estava apertado. E nisso começou a escalar muito as vendas, eu comecei a vender na internet, na época era Orkut, não tinha nem Facebook ainda. Falar do Orkut é muito tempo, né? É muito tempo, eu divulgando a idade aqui. Eu tinha 18 anos quando eu comecei isso. E aí essa empresa começou a crescer muito, no fim eu criei uma empresa estruturada mesmo, fui para uma seja logística, né, enfim. E por muitos anos essa empresa ela foi minha base de tudo, essa empresa era a minha vida, né, então eu baseava todas as minhas contas, minhas conquistas, tudo, essa empresa ela se mesclou com a minha vida mesmo. E aí em determinado momento começou a dar errado, começou a vender menos, depois de muitos anos aí, e ela foi à falência. E aí minha vida virou de ponta cabeça, assim, nome no Serasa a milhão, capivara enorme, eu devendo horrores, passando por um baita de um problema financeiro por conta de tudo que aquela empresa me levou, né? E aí meu marido já estava na corretagem e eu lá naquele momento, fundo do poço, humilhada, depressiva, me sentindo a pior das fracassadas. Ele falou, filha, levanta aí, é aqui. Boleto não espera, vira corretora, tenta. E aí eu entrei na Cury, né? Como corretora, foi lá que eu aprendi tudo, assim. Mas eu tive algumas sortes de início que eu falo, né? Que primeiro, como eu tinha um e-commerce e despachava para o Brasil inteiro, eu já trabalhava com marketing digital. Eu era parte de marketing digital da minha empresa. Então, eu já sabia trabalhar com tráfego pago, numa época que poucos trabalhavam. E aí, Mar azul, né? Total, assim. Quando eu entrei na corretagem, eu lembro que eu falei pro meu marido... E eu percebi que alguns pouquíssimos estavam prosperando muito porque eles estavam nadando nesse mar azul. Aí eu falei pro meu marido, nossa, eu lembro que eu falei assim, nossa, mas eu já sei captar o lead, eu já sei qualificar o lead, só vai mudar o tamanho do produto. Eu vendia brinco, agora eu vou vender casa, só. Então isso já foi uma entrada muito mais suave do que a gente sabe que costuma ser, né? E a mentoria do meu marido mesmo, que ele era um ótimo corretor, ele me deu algumas dicas assim muito importantes no começo, que foram pilares para tudo, assim, meu atendimento até hoje vem dos pilares que ele me passou. Moldado nisso. Legal. E assim, o mercado é que hoje mudou um pouquinho a questão de tráfego pago, né? Não, mudou totalmente, totalmente, assim, eu sabia, tá? Eu sabia que tinha prazo de validade, eu era aterrorizada, assim, que eu falava, até quando eu vou conseguir nadar nesse mar? Porque realmente foi virando um terremoto, assim, né? Uma avalanche, e começou a inflar esse mercado, inflar, inclusive, de corretores mesmo, né? Eu acho que vai, assim, é só uma percepção minha, eu acho que vai acabar, o que vai vir eu não sei, mas por isso vai ficar tão ruim para o cliente,
vai ficar tão caro que Já isso não vai dar... Que está. Já sinto que está, sim. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para outros canais, assim, para o que dá certo, né? Também testar outras ferramentas, outras ideias, porque eu acho que, não tão recente, mas acho que vai dar um probleminha isso daí. Sim. Quem colocar sua energia nisso, né? Sim, eu acho que já está acendendo algumas luzes de alerta já. Quem depende inteiramente de tráfego pago, e eu converso muito com a galera do mercado, troco muita figurinha, já está sentindo uma dificuldade enorme. Eu passei por essa dificuldade, porque eu já trabalhei a ponto de confiar todas as minhas vendas 100% em tráfego pago. E eu sabia que tinha prazo de validade, mas eu rezava para que demorasse esse prazo. Porque aí, conforme foi passando o tempo, né? O lead de tráfego pago já é muito mais caro. Ele não é um lead que vem qualificado, né? E aí é onde eu demorei um tempinho para aceitar, mas eu tive que me coçar de procurar novas formas, né? De me conectar com o meu público. Sim, ou você faz uma campanha muito aberta para o lead ficar barato, mas aí você tem muito trabalho para qualificar. Muito. Ou você faz a campanha mais segmentada e tem o preço do lead que... Sim. Tá, tipo, quase de alto padrão, assim, né? Sim. E aí... até o lead desqualificado já está ficando bem caro. Então, é bem complicado. E aí é legal olhar para outras frentes que eu acho que... eu sou um cara muito da prospecção. Então, eu sempre gostei do offline, né? E aí eu acho que o offline hoje é um mar azul, assim, gigante que dá para ser explorado. Sim. Eu acho que é voltar para as origens, né? Quando eu entrei na corretagem, eu lembro que os corretores, eles pegavam o cliente no braço mesmo, né? Então, eu entrei assim, eu falei assim, caramba, o pessoal muito se importando com material de combate, ação de rua. E tem muita gente voltando para essas origens, porque não tem nada melhor que uma prospecção olho a olho, né? Eu gravei um reality show, tá até no YouTube, o Prática Intensiva de Vendas, o reality. Eu entrei numa construtora, Minha Casa Minha Vida, e aí eu peguei uma equipe de 12 corretores que eu não conhecia ninguém. E aí eu fiquei 30 dias com eles. Acabou sendo 60, mas os 30 primeiros dias foi o que a gente registrou. E é assim, vamos fazer uma estratégia aqui, galera, só que a gente não vai ter nenhuma campanha. É tipo assim, ó, você não entra no mercado quebrado, você entra sem dinheiro para investir em nada. Então a gente vai trabalhar do jeito que vocês chegam. Nossa, que legal. Em 30 dias a gente fez 11 vendas sem nenhum real investido em marketing. Nossa, que incrível. Só em ações offline. Sim. E prospecção ativa. Eu acho que não tem uma conexão maior do que você tá ali olhando no olho do cliente, entendendo a necessidade dele logo de cara, assim, olhando no olho, né? Mas o mais importante, a galera sair da zona de conforto. Muito, muito. E é difícil hoje para você pegar um corretor criado no tráfego pago, que a maioria agora são nascidos no tráfego pago, e tentar trazer para o offline. Eu imagino que pro gestor deva ser um desafio absurdo. Não, imagina os gestores depois de falar assim, ó, aconteceu isso. Os caras falam, putz. Tanto que o ganhador do reality, ele virou gerente hoje. E ele aplica algumas coisas assim muito legal. Porque é olhar, ó, isso daqui tá saturando. Mas eu acho que também assim, a galera não tá vendo o que está acontecendo. Já deviam estar acendendo as luzinhas de emergência, viu? E falar, ó, isso tá saturando, eu preciso entender outros caminhos. Sim. E aí eu acho que o Minha Casa Minha Vida não tem muitos outros caminhos também, né? Assim, ó, eu vou falar o caminho que pra mim deu certo. E eu acho que a gente tinha que compartilhar informação, assim, sabe? Eu comecei essa abordagem porque eu vi... nós temos poucas referências dentro do Minha Casa Minha Vida. O influencer Minha Casa Minha Vida tem pouquíssimas referências. Então, eu peguei essas pouquíssimas que claramente estavam prosperando naquele modelo de negócio que eles estavam aplicando e fui pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali para montar a minha receita de bolo. Mas, assim, quando começou a acender esse alerta para mim, porque começou a impactar na minha estabilidade, no meu número de vendas, essa questão de depender 100% de tráfego pago, e como eu disse, para mim foi difícil aceitar, porque eu entrei já lá na Cury, nadando de braçada, meu Deus, sabe? Sem ninguém entender por que você vendia. Então assim, foi difícil desapegar e falar assim, não, nossa, eu vou virar uma estrela do passado, assim, porque tá todo mundo fazendo o que antes para mim era um negócio mais inovador. E aí foi onde eu comecei a observar, a olhar o que esse pessoal que está vendendo está fazendo diferente. E aí eu acho que é quase como se fosse uma comunicação offline,
que é você alimentar muito as suas redes sociais. Aquele cliente, ele vai te acompanhar por meses, ele vai começar a criar uma identificação com você, ele vai achar que ele te conhece até, porque ele te vê falando tanto ali todos os dias, que ele começa a se identificar com você. E para mim foi muito difícil virar essa chave de, não, eu preciso começar a aparecer nas redes sociais. Eu não aparecia, eu aparecia zero. Você não aparecia? Totalmente low profile. Eu falei assim, nossa, vai ser o maior desafio, assim. Eu demorava, sem brincadeira, 4 horas para gravar um vídeo de 30 segundos, porque eu travava. E quando o seu marido, vocês já faziam parceria? Como que era no início? No início, ele... Cada um por si? Não, porque quando eu entrei na corretagem, ele estava virando gerente de produto lá na Cury. Ah, entendi. Desde então, ele ficou mais na parte administrativa da venda. Ele ficou gerente de produto lá há muitos anos, agora está de coordenador comercial em outra empresa. E ele ficou um tempinho aí, entre sair da Cury para essa outra empresa, ele ficou me ajudando um pouco. Ele é um ótimo vendedor. Não, a pergunta é porque se ele aparecia nos vídeos, então era só vídeo do imóvel mesmo que você fazia? Ou era só imagem... Só do imóvel e assim, tráfego pago. Sabe o que eu fazia na minha página, que hoje eu falo, meu Deus, não sei como eu sobrevivi. Eu só postava foto das vendas, só. Então, assim, era assinatura, mais um cliente realizando seu sonho. É uma coisa tão rasa. O cliente que entrar no meu Instagram vai falar, beleza, ela vende, mas como que ela vende? Qual que é a comunicação que essa corretora tem, né? Porque é fato, os clientes, eles têm perfis e eles vão se identificar mais comigo ou mais com você, mas você precisa mostrar Sim. qual é o seu perfil, qual é a sua comunicação. E aí eu percebi que o meu ponto de virada, para eu me destacar um pouco e não ficar num ambiente tão instável de depender só de tráfego pago, seria isso. E aí foi bem difícil, assim, bem difícil. Não tinha desenvoltura nenhuma para falar com as câmeras. Não gostava de me expor. Hoje eu exponho lá minha vida, misturei até pessoal com comercial, porque as pessoas, elas querem se conectar. Elas querem entender seus gostos, como que você se comunica. Então foi o meu ponto de virada mesmo. E assim, foi o que eu te falei nos bastidores aqui, eu conheci o seu trabalho porque meu irmão te indicou. Acho que foi um vídeo de um imóvel na Guilhermina. Ah, legal. Você entrando no apartamento, e aí ele falou, acho que ela deve vender pra caramba o trabalho dela. Aí eu comecei a dar uma olhada. Eu sigo algumas pessoas até para trazer aqui. Eu falei até no episódio anterior, somos o podcast com o maior número de mulheres entrevistadas. Ah, que legal. E a nossa prioridade é entrevistar os anônimos do mercado. Sim. Porque eu acho que eles têm mais a ensinar do que as pessoas que são relevantes têm a ensinar, mas já estão em vários lugares, né? Sim. Então eu gosto de entender o que os anônimos fazem porque eles têm muito a ensinar. E aí eu vou seguindo uma galera, entendendo do trabalho, e foi o que eu vi com você lá. E tem uma coisa muito interessante que eu vejo, que na verdade, você educa o cliente. Uhum. Então você está preocupada, tipo assim, em educar, vamos fazer com calma, vamos entender o que você consegue, a partir daí a gente avança para os produtos que você consegue comprar, para eu te mostrar só o que cabe no seu bolso, não criar expectativas. Sim. E depois que você faz essa conclusão, você sempre traz um fechamento como um case ali, Uhum. O casal que comprou é um casal que ganha tanto, deu uma entrada de tanto. Isso conecta com as pessoas, né? Das pessoas falam assim, caramba, eu também consigo. Demais. Como que é realidade? É isso que te traz o resultado ou não? Como que é pra você? Sim, vou te falar que desde o primeiro mês, assim... Primeiro não, mas o segundo mês que eu comecei a postar com frequência nas redes sociais, que eu parei com aquela coisa de só postar fotinha estática, realmente comecei a me expor ali e... Eu tenho essa disciplina de tentar postar quase todos os dias, de mostrar minha rotina mesmo e de mostrar algumas tratativas que eu tenho, que eu acho que se destacam, né? Para que as pessoas criem identificação mesmo. Então, postei o vídeo de um casal com renda de 6 mil que conseguiu comprar esse apartamento. Vai ter um casal que vai falar, nossa, mas o meu perfil é muito parecido e ela mostrou como que faz e não é tão difícil quanto parece, eu vou lá falar com ela. Então, sim, eu utilizo os exemplos para criar essa identificação com o cliente. Só que o meu atendimento ele é muito mais focado na condição de compra para depois falar sobre o imóvel. Uhum. E aí é exatamente isso, porque eu falo, gente, o cliente Minha Casa Minha Vida, tudo bem, o perfil mudou de uns anos para cá, né? Tô lá desde 2017 atendendo, claro que não é o mesmo perfil que existe hoje, né? E eu também envelheci, tive que aprender a falar com a geração Z, eu tenho 35 anos já, quando eu entrei eu era a geração Z, agora eu não sou mais, entendeu? Então eu tive que ir mudando também a minha comunicação para poder atingir um público maior. E aí eu entendo que desde aquela época até hoje uma coisa que não mudou é que a dor do cliente Minha Casa Minha Vida é que ele precisa primeiro que a condição de compra, que a negociação, a parte financeira daquela negociação caiba no bolso dele. Então
Então, ele vem com sonhos, assim, eu brinco lá no meu Instagram, eu sou muito direta pra falar, eu falo, às vezes o cliente vem pedindo um imóvel, mano, eu quero uma cobertura com hidromassagem, eu quero um imóvel de 1 milhão. Aí eu falo, tá, vamos analisar seu perfil financeiro, eu vou te passar uma aula de crédito, como que você precisa, como prestar seu perfil para você aprovar um crédito, quanto que você vai aprovar, e eu vou te falar sobre o seu poder aquisitivo. Seu primeiro imóvel não vai ser exatamente do jeito que você está sonhando, mas você vai ter que comprar um primeiro imóvel para construir patrimônio. Então, o meu atendimento é primeiro essa aula, para depois focar no imóvel em si. E eu acho que essa é a forma de se fazer uma tratativa com um cliente Minha Casa Minha Vida. É muito diferente de um alto padrão, médio alto. Não, é outro... Então, você tem que focar primeiro na condição É outro funil de vendas. Entendeu? E assim, só que no nosso mercado, muitos corretores não entendem isso. Não, vou te falar que 90% da galera não sabe vender Minha Casa Minha Vida. Uhum. Porque, e aí tem um ponto também que é o seguinte, a pessoa que trabalha em uma incorporadora específica, ela vai defender o dela. Exatamente. Então ela vai ter que falar de produto, ela vai ter que falar... Mas o correto do Minha Casa Minha Vida é falar do crédito, da condição, do benefício, o que eu ganho, o que eu consigo, para depois mostrar produto. Exato. Porque acontece assim, você vai numa construtora que tem piscina, que tem sacada. Exatamente. E aí você fala para o cliente sobre isso. Quando vai aprovar o crédito, ele consegue comprar um imóvel que só tem uma churrasqueira e um espaço para o salão de festa. E não tem sacada. Aí você criou uma frustração, o cliente vai falar assim, Muitos corretores, eles focam em vender imóvel primeiro, e não só o imóvel, às vezes até mesmo a marca, né? Foi onde eu quis virar uma corretora parceira e entender vários produtos, para ter um leque de produtos para poder encaixar o meu cliente no que fazia mais sentido para o meu cliente e para o bolso dele. Porque a partir do momento que você trabalha uma construtora só, não estou falando que é uma tática que não funciona. Eu falei, muitos corretores que eu sigo e eu me inspiro, eles são de uma construtora só. Só que você tem que defender muito mais a marca, o produto em si, do que a condição do seu cliente. E eu sempre tive uma linha, sempre falo nas minhas redes sociais, mais humanizada. Eu quero primeiro conversar com o cliente, quero entender o sonho dele, a necessidade dele. E aí o imóvel ele vem em segundo plano. A gente entendendo, fazendo um escopo aí do perfil do cliente, o financeiro, as necessidades, aí a gente faz esse direcionamento. Né? Então, trabalhando um produto só, uma marca só, eu não tinha essa liberdade. Né? E hoje você trabalha menos com mais resultado? Bem menos. Eu vou te falar que desde fevereiro eu não uso tráfego pago. Assim, não tiro do meu bolso. Eu já recebi de construtoras que eu estava vendendo bem, passa seu Pix aí que eu vou te passar uma verba. Isso daí é fundamental. Aí eu coloco lá anúncio só para essa construtora, deixo lá rodando. Só que tem um coordenador de um projeto que eu trabalho que ele fala assim, Moana, eu sei que você não é fiel, assim, que se o lead dessa verba que eu te dei cair, ele encaixar melhor no teu projeto, você vai encaminhar. Mas você tá vendendo bem aqui? Tá tudo bem. Mas tráfego pago do meu bolso eu nunca mais tirei. Vem lead orgânico todos os dias. Só dessa comunicação por stories, por reels que eu faço. Então, nossa, melhor coisa. E assim, e ele vem qualificado. Você estava até falando que vocês estão pensando num outro modelo de moradia, né? Uhum. E eu vejo lá que você falou que tem dias específicos para visita. Como que é a sua rotina? Como você se prepara? Eu vejo que você faz atendimento por vídeo. Eu vejo, assim, do outro lado aqui, que você deixa o cliente muito preparado. Uhum. Muito preparado para visita. É o fechamento. Ele só vai para fechar mesmo. Tá? E geralmente você visita um imóvel com o cliente. Como que é a rotina da Moana? Olha, a minha rotina é... Esse lead vem, agora a maioria vem orgânico. Como ele já vem me acompanhado há um tempo no Instagram, principalmente, ele já vem entendendo mais ou menos. Muitos já vêm falando assim, Moana, posso te passar minha documentação para você ver se aprova? E olha, eu sonho com isso, isso e isso. Encaixa para mim? Muitos já vêm assim, porque é a minha comunicação. Sim. Então, a gente já molda o cliente para ele vir falar dessa forma, né? E aí, a partir disso, meu atendimento ele é 90% online, porque ele já criou aquela relacionamento ali pelo Instagram mesmo. Então, eu passo uma orientação inicial, online mesmo, aprovo o crédito, dou uma aula ali de como que funciona crédito, Minha Casa Minha Vida, as vantagens, os benefícios, as partes ruins também, taxas, não tenho medo de falar de nada, assim. Sou muito direta para falar de custos também.
E a gente parte para a negociação do imóvel online também, geralmente. Deixa o cliente livre para escolher. Eu falo, se você quiser visitar antes, sem problema nenhum. Mas todo mundo quer ganhar tempo hoje em dia, né? A gente vive no 2.0, todo Sim. mundo. Então é muito difícil o cliente falar, não, então vamos pessoalmente, né? Não, geralmente 90% da tratativa é feita online. Então hoje eu concentro todos os meus atendimentos presenciais geralmente de sábado. Um ou outro eu abro a sessão e saio de casa de semana para atender. O cliente aprovado, né? Vai fechar, pô, vou lá. Mas geralmente é de sábado. Então, durante a semana eu vou aprovando os clientes, educando eles, né? Para quando eles forem ao estande é só para ver o decorado, às vezes assinar o contrato ou às vezes já até assinou antes. Eu tenho vendas, todo mês eu tenho vendas que são 100% online. O cliente não vai nem até o estande, não olha nem o decorado. Faz tudo online mesmo. Então, agendo uma videochamada, mostro ali o PDF, mostro tudo. Teve um momento... Quando a gente precisa alavancar o corretor, precisa, tô duro. Vende um apartamento na planta que recebe rapidinho. E aí, isso faz uns anos. Aí o corretor falou assim, mas eu faço tudo certinho, aprovo o crédito. Quando o cara vai lá no plantão, ele desiste. Eu falei assim, não leva no plantão. Não, mas aí o cara não vai comprar. Eu falei assim, a construtora X, ela não tem nada, velho. Ela tem um container em alguns lugares. E eles vendem pra caramba. É verdade. Tem muitas construtoras assim hoje em dia. Ele falou, vou testar. Aí ele começou a converter. Sim. Então, você teve uma objeção, começa a olhar o que tá dando errado. Exatamente. E assim, vou te dar um exemplo de um atendimento hoje. Eu vou postar nos meus stories. Estava lá fazendo um vídeo. Essa cliente, ela veio falar comigo há um bom tempo atrás. Falando assim, olha, já tô entrando em contato com você avisando que para mim vaga de garagem é inegociável, tá? Preciso de um imóvel com vaga. Beleza, maior entrave do corretor, né? Todo mundo tem pesadelo com essa vaga de garagem aqui em São Paulo. Falei, olha, deixa eu entender seu perfil financeiro. E aí eu sou bem direta, eu falo na lata, eu falo pro cliente, eu sou bem direta para falar, tá? Não se assuste, vou te mandar uns áudios, ouve, é importante para você. Você vai sair daqui munida de informação, independente de continuar a tratativa comigo ou não. Aí eu falei, olha, você deu sorte que lançou um projeto agora que tá com um preço de vaga de garagem abaixo de mercado, e é esse projeto que encaixa para você. Eu sei tudo que tem no mercado de lançamento, eu tô te falando que você não consegue comprar com vaga. Consegui esse projeto apertando muito. Não era na localização que ela queria, só que aí eu, com base, né? Eu expliquei para ela, mostrei o crédito que ela aprovava, mostrei o poder aquisitivo dela naquele momento. É muito comum quando o cliente tem essa informação, assim, logo de cara, ela falou assim, o cliente pensar, não, o mercado imobiliário é enorme, olha quanta coisa tá lançando. Essa corretora não quer me oferecer o que eu preciso. Vou falar com outros corretores, alguém vai me ajudar. Nisso ela foi pro mercado, falou com vários corretores. Ela voltou traumatizada, porque ela falou assim, olha, eu peguei uma corretora que falou assim, consegue? Claro que consegue, me passou a documentação, vamos aprovar seu crédito. Aprovou o crédito dela, né? Gastou uma vida com a Caixa. Falou assim, se aprovou, você consegue comprar, vem no stand. Ela foi no stand e uma cliente jovem, o pessoal não tem paciência de ficar perdendo tempo assim. Foi no stand, a corretora levou ela no decorado, que era uma planta de 42 metros, com uma varandona, vaga de garagem. Sentou lá na mesa e falou assim, olha, essa é a sua aprovação, você não consegue comprar. Você consegue essa planta de 34, tá? E aí começou aquela negociação agressiva. Não, você vai comprar porque é só isso que você consegue, né? A cliente falou assim, você tá de brincadeira, eu falei pra você que era inegociável a vaga de garagem pra mim. Você me fez perder tempo, vir até aqui pra levar esse balde de água fria. Aí ela voltou a falar comigo. Olha, semanas depois. Com uma vida mesmo. Semanas depois ela falou, olha, amor, eu tô voltando a falar com você porque me marcou seu atendimento, porque você foi a única de todos os corretores que eu falei que teve a coragem de falar na minha cara o que eu precisava ouvir e que ainda me passou uma aula, né, sobre crédito. Ela falou desse jeito, fiquei super feliz. E a gente tá negociando esse apartamento de Itaquera, que eu falei que era o único que ela conseguiria comprar. Ainda tem no Informação espelho. É tudo, né? Ainda tem no espelho da construtora. E ela falou, vou abrir mão, né? Não era a localização que eu queria, mas como a vaga é inegociável... Você vai ter carro? Esse é o único, vou ter que comprar lá. Quando a gente tem um lançamento aqui, em 2016 para 2017, quando fechou o cerco do crédito também, a gente só vendia. A gente era eu falo que a gente era uma empresa de vendas, então a gente só vendia terceiro. Não tinha locação, e assim, aí foi onde a gente falou, e agora? Agora ferrou. Aí a gente fez uma análise SWOT lá, né? E a gente enxergou algumas possibilidades. Aí foi onde a gente entrou no mercado de locação
E aí eu falei assim, eu vim do lançamento, vamos vender lançamento. E meu sócio não sabia vender lançamento. Que é muito diferente, né? Um mundo do outro. E aí eu tinha uma estagiária de marketing e a gente tinha uma recepcionista. Hoje essa recepcionista ela tá até na construtora vendendo bem pra caramba. Ah, que legal. E aí eu falei, vou criar um fluxo. E o fluxo era assim, ó. A estagiária do marketing fazia trabalho com a nossa base RD Station. Trabalho com a base. A recepcionista atendia e trazia na imobiliária. Nossa. E aí a gente atendia, eu e meu sócio. Porque os corretores terceiros não sabiam vender e tinham pânico. Tipo, explicar evolução de obra, né? E aí, beleza. Vamos atender. E aí começou uma objeção assim, mas sem vaga. E aí até eu falei assim, ferrou. E aí meu sócio falou, mas vamos entender, porque se os caras lançou, vai vender. E aí ele começou a fazer uns estudos, tipo assim, ó, quanto que é o preço do seguro médio na região? Qual é a diferença do apartamento sem pro com vaga? E aí a gente fez esse estudo e a gente atendia assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você tem carro hoje? Não tenho, legal. Se você tivesse o carro hoje, eu tenho carro. Beleza, você vai pagar de estacionamento tanto por mês. Ou você vai deixar o carro na rua, com seguro, você vai investir isso daqui por mês. Sim. Em tantos anos, não dá o preço da vaga do apartamento. 50 mil, 60 mil a diferença. O seu imóvel vai valorizar tanto, o da vaga vai valorizar. E a gente começou a fazer todo um estudo onde a gente conseguiu começar a quebrar as objeções. Sim. Então, entendendo o preço de seguro, vai deixar o carro na rua, tem estacionamento do lado. Quanto tempo você pensa em morar nesse imóvel? E aí a gente criava um mapa pro cara assim, futuro. E a gente conseguiu quebrar muita objeção de vaga de garagem. Até nós. Hoje é super normal. Com certeza. Quando você tem embasamento, né? Por isso que eu dei esse exemplo. Acho que acaba sendo até, para essa nova geração, é muito antiquado você tentar arrastar o cliente, amarrando ele pela documentação, para depois tentar reverter na mesa. Para mim, esse é um tipo de negociação antiquado. Porque se você tem embasamento, você vai falar de forma tão direta, tão segura, o cliente vai falar, não, faz sentido essas informações, né? E muitos clientes também não sabem, é uma informação que eu sempre trouxe nos atendimentos. O porquê que a vaga está tão cara. Sim. Tem cliente que fala assim, mas essa construtora pilantra está cobrando 100 mil numa vaga. O cliente não entende que o custo dessa vaga é tão elevado, porque está tão superfaturado, tem muita coisa por trás. Então, eu venho com informações, falo do plano diretor, venho com números. Que, na verdade, eles fazem por obrigação até, né? Se pudesse, fazia tudo sem vaga. Fazia tudo sem vaga. Então, se você passa essa informação com embasamento para o cliente, ele só não vai comprar se ele não estiver no momento de compra. Porque eu sempre falo para os meus clientes, não faz sentido você cancelar um sonho, não é nem adiar. Porque se for esperar juntar 80 mil para comprar uma vaga, não vai comprar. Então, não é nem adiar, é cancelar um sonho, começar uma construção de patrimônio na sua vida por causa de uma vaga. Cara, o seu segundo imóvel vai ter vaga. Calma, e olha que engraçado. Eu tinha um apartamento ali na Aricanduva, da MRV. San Agostini, acho que é o nome. Isso faz, vou chutar aqui, sei lá, uns 15, 18 anos, sei lá. Eu era bem novinho. E aí esse apartamento, peguei uma vaga de garagem adicional. Comprei uma vaga a mais. Na época acho que era 7 mil reais. Nossa, foi de graça. E aí quando vendeu o apartamento e vendi a vaga. Aí vendi acho que por 17 ou foi 12, alguma coisa assim. E tanto que o cara foi o contrato de gaveta, eu tô passando a escritura agora. Nossa. E tipo assim, uma vaga de garagem hoje é tipo 50 pila, né? É isso. É 50 no mínimo, né? Tem construtoras que é diferente, tudo bem, agrega um pouco a metragem do apartamento também, mas dá uma diferença de 100 mil, né? E é um balde de água fria isso pro cliente. E tem um negócio legal que você falou aí, que dá até pra usar de gatilho no atendimento, né? Do tipo assim, ó, deixa eu te falar, você pode ver no mercado... E eu já sei o que vai acontecer, vou te falar aí. Eles vão pegar o seu documento para falando que você consegue o crédito. Eles vão te aprovar na caixa para amarrar você. Sim. E muitas vezes você vai lá no stand e vai ver que não é isso que vai acontecer. Mas tá tudo bem. Depois você me dá um retorno. E se você conseguir comprar, eu vou ficar super feliz. Sim. A pessoa já colocou uma pulga atrás da orelha. Já. Não, eu falo mesmo, tá? Sempre falo. Sempre falo. Porque é batata, né? Vai acontecer. Batata.
Vai mesmo. Acontece bastante. É uma prática muito utilizada pelos corretores ainda. Fala, corretores não Bem usem ruim, mais né? essa prática. É. Já tá bem antiquado. Bem ruim. A gente pega muito aqui, a gente tem uma equipe só de lançamentos aqui, que a gente pega muitos casos que tem que derrubar a aprovação. Muito. Tem corretor que gasta a vida do cliente e não tá nem aí, né? Eu achei legal que você falou, gastou a vida, né? Gastou a vida. E os clientes não sabem também que tem um limite, né? Sim, também falo sobre isso em todos os atendimentos. Poucos sabem. Então, eu acho que é não ter medo de falar sobre a parte ruim, os riscos do processo, os custos do processo. É tudo muito velado quando... o que eu falei, muitas construtoras têm que mudar esse comportamento de focar só no produto. Então, vender aqui, tem sauna, tem piscina, já morou num lugar com sauna, com piscina? Não, vamos falar sobre o que vai determinar a vida desse cliente nos próximos anos. Eu acho que é muito focado ainda corporativo, é muito focado... Corretor tem que focar também, concordo. Ambientes de vendas e ambiente de energia, de competitividade tem que ter. Mas também vamos focar no cliente, né? Sim. Ensinar esse corretor a ter um relacionamento mais humanizado com esse cliente. Falar, putz, eu sei que você está se comprometendo com um compromisso financeiro de 35 anos, que vai determinar a sua vida nos próximos anos, a sua, da sua família, o seu primeiro investimento. Então, eu vou te mostrar aqui exatamente como que vai ser a sua jornada. Quais serão os seus custos, a parte boa e ruim do processo. Eu acho que falta muito isso. E por que você olhou para o mercado de terceiros? É porque, olha, primeiro que eu sou muito inquieta, muito intensa com o trabalho. Quem me conhece sabe, eu dou a vida pelo trabalho. Mas foi a época da crise do tráfego pago. Que eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu ainda não estava utilizando as minhas redes sociais para me comunicar com o meu cliente. Ainda estava lá atrás, vivendo de tráfego pago. Só fui vendo fotinha de vendeu mais um. Minhas vendas diminuindo, eu perdidaço, assim. Falei, não, vou ter que sair da zona de conforto e fazer alguma coisa diferente do que eu faço. E nisso também eu sentia que eu estava mandando esse cliente para casa, né? Porque eu até contei lá no meu Instagram. Quando eu entrei na corretagem, eu trabalhava um produto só de uma construtora só. Começar a ter uma demanda... Que a Cury faz o lançamento de uma coisa só, né? Então, naquela época energia de vendas. Era muito isso. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma demanda alta e mandava muito cliente para casa. Porque ele falava, não faz sentido para mim, pode ser ótimo, mas não faz sentido para mim ou para o bolso do cliente também. E aí eu quis sair para o mercado. Aí passei por todo aquele processo que não é fácil de aprender novas culturas, novos processos, que o processo da Cury é um melhor, assim, né? Então, fui aprender novos processos, me adequar a novos processos, fazer networking, conhecer gente nova. Meu Deus, assim, quando eu me acostumei de ser corretora parceira, de trabalhar com o mercado todo, comecei a perceber que eu estava mandando clientes prontos para casa, terceiros. Aí eu falei, agora vou aproveitar esse momento que não tá legal a minha carreira, já tô lá meio que chegando no fundo do poço mesmo e vou me envolver aí, vou conhecer um mercado novo. Isso acho que foi realmente a virada também para mim. Porque aí fui lá, tirei as teias de aranha, né? Comecei a me mexer de novo. Saiu da zona de conforto. Saí da zona de conforto, comecei a conhecer muita gente nova. Foi quando eu comecei a movimentar minhas redes sociais também. E, nossa, imóvel pronto, pelo amor de Deus, gera, assim, um hype muito grande. Bem diferente do lançamento. Lançamento gera também, que eu falei, o cliente ele vai se relacionando ali com você, se identificar com você. Sim. Mas o de pronto, o cara ele vai prestar atenção no imóvel mesmo. Então gera muito contato. E aí começar a se mexer assim, vai atraindo coisas boas, né? E você teve que aprender a fazer captação de imóvel. Sim, tive que aprender tudo do zero. Eu me senti uma neném, assim. Lembro que o dono da imobiliária que eu fui trabalhar, ele falou assim, agora, não querendo desmerecer, você vai aprender a ser corretora mesmo. É o que todo mundo Você fala. vai aprender o processo de ponta a ponta. Porque você vê realmente... documentação, você vê... Nossa, que coisa louca, assim. Pra quem nasceu em lançamento e viveu, respirava lançamento, falei, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? Mas assim, eu concordo com essa frase dele aí. E eu sempre falo assim, se o corretor de lançamento, se ele pegar a energia que ele tem e colocar em pronto, ele arrebenta. Sim. Olha, eu vou te falar que deu um up muito grande nas minhas vendas, viu? Até hoje, assim, eu consegui adicionar um bom VGV, uma boa conversão para as minhas vendas com o imóvel pronto. Todo mês sai contrato. Porque tem uma diferença absurda, assim, ó. O corretor do pronto, ele tá acostumado a receber o cliente. O corretor do lançamento, ele tá acostumado a ir atrás do cliente. Muito, é total essa diferença.
Então, quem vende lançamento consegue agregar bastante. Sim. Se Então, colocar assim, essa energia, vende bem. E para você, qual que é a diferença do cliente do lançamento para o cliente do pronto? para mim não é tanto o cliente, é o processo. O pronto, ele exige que você acompanhe o processo muito mais de perto. Ele gera um pouco mais de demanda, de trabalho mesmo. Aí eu até falava pro Gislana, que é o dono da imobiliária que foi trabalhar, eu falei, gente, eu era muito mimada. Porque quando você vende imóvel de lançamento, a construtora cuida de tudo. Você tem corretor que é só captador mesmo, às vezes até leva pro coordenador do projeto fechar, e essa é a parte dele na venda. Então, eu pego muito na mão minhas vendas, só que a construtora grande, ela tem um pós-vendas muito forte, uma assessoria de crédito muito forte. No pronto, você tem que pôr bastante a mão na venda mesmo, acompanhar todos os processos, inclusive o Começo, pós. meio e fim. Mas eu não vejo isso como ruim, não. Eu evolui muito, assim. Tudo é aprendizado, tudo é evolução. Hoje eu gosto de trabalhar também. Quando o cliente tem perfil, eu encaminho. E para mim foi maravilhoso adicionar mais esse conhecimento e mais esse nicho para minha carteira. Muita gente falava para mim assim, quando eu estava em uma construtora só, não vai para todas, porque quem foca em tudo não foca em nada. Foi o que eu mais ouvi. Vamos gerar polêmica, então. Eu concordo em partes. O que você acha sobre isso? Concordo em partes, depende do seu perfil de trabalho. Eu sou ligada nos 220, sou doidona com trabalho, respiro o trabalho, mas concordo, muito difícil mesmo. No primeiro ano, quando eu saí da Cury, que eu era Cury na veia e fui conhecer... Sangue azul? Fui conhecer outras construtoras e eu saí num momento muito bom. Eu tava com... Saiu por cima. Eu tava com um número expressivo de vendas lá, tava tudo bem. Só que era uma coisa que tava pegando o meu emocional. Eu queria ser mais completa para os meus clientes. Eu tenho muito essa parte humanizada da venda mesmo. Quais foram os desafios que você encontrou saindo? Todos possíveis. Não, assim, é realmente aquela coisa de focar em tudo. Se você não tomar cuidado, você não foca em nada. Porque é muita coisa para aprender ao mesmo tempo. Cada empresa é um universo. Porque você tem que conhecer o produto, estudar o produto. E conhecer o processo. Hoje tem construtoras que eu não vendo. E se o meu cliente quiser comprar lá, eu não vendo. Eu falo, olha, você não vai comprar comigo. Porque eu não quero arrastar essa corrente depois. Processo ruim, acabamento ruim, eu já sei quais eu não quero vender. Pra mim é bolinha preta, sabe? Então, só que assim, foi necessário muito suor para chegar nesse ponto de máxima segurança, de conduzir a negociação, de levar o cliente para onde eu achar que ele encaixa melhor. Porque é muita coisa, muita construtora. E como foi você saiu da Cury e você foi para uma imobiliária, certo? Eu sempre trabalhei de casa. Uhum. Aí esse meu amigo, o Ângelo, falou assim, Ana, se você quiser passar as vendas aqui pela imobiliária, passa aqui. E aí eu fui na raça, pedia para ele os contatos dos gerentes, ia lá nos plantões, conhecia, comecei a tentar encaixar meus clientes aqui e ali. Na Cury você já trabalhava de casa? Já. Não sempre fazia trabalhei plantão. só de casa, sempre. Dá para ganhar dinheiro trabalhando no home office, né? Total. Dependendo aí da sua disciplina, né? Dá sim. Porque tem corretor que vive de plantão, né? Desde o início eu não me identificava com esse ambiente, então eu falei, eu vou trabalhar de casa, mas é porque eu já comecei trabalhando com tráfego pago desde o início, né? Então eu não senti essa necessidade de achar outras formas de captação. Mas para mim dá certo, mas eu acredito que sejam perfis. Tem gente que estoura de que vender. Que não tem nem disciplina para trabalhar de casa, né? Sim, vai de perfil mesmo de vendedor. Eu acho que não existe fórmula perfeita na corretagem. Você pode se inspirar em alguns que sejam sua referência e pegar um pouquinho ali e fazer a sua receita de bolo mesmo. Você se inspirou em muita gente? Eu que falei, eu sinto falta de referências no mercado Minha Casa Minha Vida. A corretagem tem muita gente boa, mas poucas que se expõem e mostram ali o modelo de negócio delas, o que elas fazem no dia a dia. E eu acho que não tem problema nenhum compartilhar isso, entendeu? Mas as pessoas não compartilham justamente porque a gente ainda não chegou nessa fase de todo mundo falar, não, rede social é bom para eu me conectar com o meu cliente. As pessoas não compartilham porque ainda não precisa, né? Tá numa zona de conforto ainda. Redes sociais hoje é um caminho sem volta, né? Com certeza. Só tende... A gente tem que falar com as novas gerações agora, né? Então... Eu com 35 anos, eu já estou pegando o cliente que está comprando segundo, terceiro imóvel, né? Então, agora eu trabalho Minha Casa Minha Vida, eu tenho que falar ali com o cara de 19, 20 anos. E aí, Felipe, sabe quando eu achei que eu estava no fundo do poço mesmo? Que eu falei assim, não, gente, acho que vou ter que sair da corretagem. Eu vi o vídeo de uma menina que estava viralizado, uma corretora super novinha, assim, 19, 20 anos, lá da Cury. O vídeo dela viralizou.
ela saía pulando da janela do decorado, rolando dentro do decorado. E, tipo, aí ela levantava toda descabelada e, tipo, tacava o dinheiro no chão, assim, totalmente. Eu falei, meu Deus, se eu precisar fazer isso pra vender, eu preciso sair da corretagem, porque não é o meu perfil, eu já tô velha, tipo, sabe? Não é meu perfil. Aí eu acho que comecei a entrar em parafuso. Eu falava, gente, será que é isso? Será que eu não consigo mais me comunicar com essa geração? Porque eu entrei muito mais nova na corretagem. Mas aí você vai falando, não, dá. Se você sair da sua zona de conforto, faz uma coisa dentro do seu perfil. Eu acho que você tem que ser autêntico. Exatamente. Eu aprendi algumas coisas. Tem um amigo meu que é lá da Vila Matilde também, grande fotógrafo, Rafael Mendes, que ele fala que eu fui tirar uma foto uma vez, a primeira vez que eu fui fazer foto profissional, e aí eu cruzei o braço, aquela foto do corretor, né? Cara de mal. Ele falou, não, mano. Tem nada a ver com você. Ele falou, não, mano, dá um sorrisão aí. Ele falou assim, o cliente vai encontrar esse cara aí. É verdade. Aí eu falei, pô, é verdade. É verdade. E assim, seja autêntico. Sim. Não tente copiar o que tá na moda, não tente ser quem você não é. Olha que engraçado, hoje eu fui levar minha filha na escola, e ela entrou no carro e falou assim, pai, põe Ana Castela. Meu, eu adoro som alto, eu sou problemático com isso. E aí, pum, Ana Castela, beleza. Quando eu cheguei na escola, desci, o guarda ali, o segurança virou pra mim e falou assim, cara, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala aí, mano. Mano, você tem mau cara de roqueiro, mano, você tá ouvindo Ana Castela. Aí eu falei, minha filha gosta e tal. Mas aí eu falei assim, olha como você comunica o que você é, né? Exatamente. E se você comunica uma coisa e você faz outras pessoas estranham. Eu falei, porra, olha que aula que eu tive agora. Verdade. A gente tira ensinamento nessas coisas, né? E tomar cuidado pra não virar um personagem. No seu caso, foi uma coisa do dia a dia que você não fez por intenção. Mas se você... por exemplo, se eu me jogasse lá da janela decorada e saísse rolando, eu ia falar, meu, o que essa menina tá fazendo? Não, e aí já estendeu, cara, porque eu só perguntei porque eu adoro sertanejo. Eu falei, cara, na verdade eu gosto de sertanejo, gosto de música country e tal. Aí a gente entrou no papo e foi embora. Mas eu falei, caramba, olha que muito louco isso daqui. Muito louco. Então, assim, autenticidade é tudo. Exatamente. Autenticidade é tudo. E o cliente, ele sente, né? Quando você tá transmitindo... É igual o cachorro, quando você sente que você tá com medo, né? O cliente sente se você é de verdade. É verdade. Ele sente tudo. Sente, até se você tá cansado, não tá num dia bom pra atender, ele vai sentir. As pessoas não acreditam nisso. Eu sempre falo, venda não é trabalhar a ponto de exaustão, não. O cliente, ele sente. Se não estiver muito cansado, ele vai sentir. Sim. Se não tiver a energia da venda, ele vai sentir, então... E assim, eu te falei que eu te conheço pelas redes sociais. Fala quais são as suas redes sociais pra galera também te conhecer e seguir lá. É a Consultora Moana, @Consultora Moana, TikTok, que eu tô investindo forte agora. Tô me policiando de postar mais lá. Porque o pessoal tá lá também, viu? O pessoal mais jovem tá lá. Sempre que eu posto alguma coisinha, o pessoal vem. Mas o principal é o Instagram. Todos os dias eu posto stories lá, mostro a rotina, o que eu faço para vender, então... Isso é legal. Seguindo aqui pro final, qual o recado que você quer deixar para nossa audiência? O recado... Olha, para quem está entrando na corretagem ou para quem já tem um tempo de estrada, como nós, que o corretor ele tem que tentar sempre se manter renovado. A gente sabe que a nossa rotina ela nos engole, a corretagem ela já te engole de todas as formas, porque geralmente o corretor ele é tudo, né? Ele é psicólogo, fotógrafo, social media, marketing, tudo, financeiro. Então, assim, a gente já sabe que essa rotina nos engole a ponto de você muitas vezes esquecer de olhar para os lados, de buscar referências, de estudar, de entender todas as mudanças do mercado imobiliário que acontecem a todo momento. Então, a dica que eu posso dar para os corretores é: você que está entrando, se atualize sempre, estude sempre. Você que já está há um tempo, mesmo que você venda bem, não entre na zona de conforto, porque o vendedor ele tem altos e baixos. Comemore nos altos, mas nos baixos esteja preparado para eles, estude, se mantenha atualizado, que vai dar tudo certo. Isso aí. E para você, água, café ou chopp gelado? Chopp gelado, com certeza. Boa. Viu? Isso aí. Galera, mais um episódio no ar. Se você não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. E é isso daí, água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.